Vamos aprofundar um pouco mais esse assunto, entender um pouco os detalhes, dessa proposta de orçamento para 2026, conversando com o diretor nacional do IBMEC, Reginaldo Nogueira. Professor, muito bom dia para você, obrigada pela entrevista. Bom dia, Luana, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. O governo, então, enviou esse plano, esse orçamento de 2026 na última semana, já com uma previsão de superávit primário no valor de 34,3 bilhões de reais. Na sua avaliação, esse projeto ele é realista diante da situação fiscal do país? Bem, nós devemos levar em consideração de que, na prática, a peça orçamentária não aponta superávit primário. Porque se de um lado ela diz que teremos um superávit de 34 bilhões de reais, por outro lado, ela diz textualmente que deixará de fora entre 57 e 58 bilhões de reais de despesas com precatórios e algumas outras despesas. Então, na prática, a peça orçamentária de 2026 já trabalha com a hipótese de que o déficit primário real, quer dizer, o que realmente ali vai influenciar endividamento público, impulso sobre a economia, será um déficit em torno de 25 bilhões de reais. Isso se concretizando, então assim, limpando qualquer tipo de criatividade contábil, isso deve se concretizar como 4 anos, dos 4 anos do governo com déficit primário. Em princípio, uma melhora nesse primário para o ano que vem comparado com o que devemos ter de déficit esse ano, mas um déficit todavia. Então, na verdade, quando a gente olha os detalhes do orçamento do ano que vem, ele é mais ou menos o que se esperava para um orçamento de ano eleitoral. Ele não tem nenhuma mudança estrutural relevante. Ele segue ali os pontos mais engessados do orçamento, que se mantém, cerca de 92% do orçamento já vem pronto, basicamente com as despesas obrigatórias, algo que fatalmente o país terá que passar a discutir em algum momento. Ele impõe ali aumentos no salário mínimo, ainda numa taxa de crescimento que eleva o gasto ainda de maneira insustentável, no caso da Previdência, já estamos falando em mais de 1 trilhão de reais em gastos previdenciários. Enfim, ele não é um orçamento que apresenta uma virada fiscal relevante, ele não é um orçamento que esteja tratando de maneira muito clara a reversão do crescimento da dívida pública. E, por fim, eu acho que vale ainda acrescentar que ele é um orçamento que se baseia em 2 premissas que teremos que ainda avaliar no ano que vem. Uma é que o crescimento será de 2,5%, então isso tem efeito ali, ele ainda acredita num crescimento da economia, gerando ali aumento da arrecadação, que talvez não se concretize. E um segundo ponto, uma dependência muito grande de despesas extraordinárias, como, por exemplo, dividendos de estatais, como leilões de petróleo, Então, coisas que ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso, como, por exemplo, aumentos de impostos, a própria questão do IOF. Então, ele é um orçamento que mantém um pouco o que nós temos visto nos últimos anos, que é um crescimento acelerado do gasto público, com uma tentativa muito forte do governo de compensar esse aumento com ganhos de arrecadação. Professor, bom dia, A gente sabe, claro que o governo, se está sendo criticado por gastar, não vai deixar de gastar no ano eleitoral, E aí, por isso mesmo, como o senhor disse, muito se fala que o orçamento é uma peça de ficção e também que o endividamento público já está em 800 bilhões. Então, quer dizer, não vai ser agora que haveria, então, aí um consenso fiscal de redução de gastos, professor? Bom dia. Bom dia. Bom, realmente, eu acho que para 2026 não se esperava uma virada fiscal, mas essa virada fiscal precisará acontecer. Então, o que basicamente nós teremos é um orçamento, e uma execução fiscal de 2026 muito próxima do que vimos nos anos anteriores. Então, de novo, um crescimento da receita, e a receita tem crescido. A nossa questão fiscal e o nosso déficit, ela não é relacionada à queda de receita, a receita
tem crescido em termos reais, mas sim com o aumento das despesas em geral. Então, quando a gente olha para o ano que vem, na verdade, seria irrealista imaginar que no ano de 2026 haveria uma mudança completa no padrão de gastos, né? Então, teremos ainda um crescimento substancial do salário mínimo, isso impacta muito fortemente a despesa, crescimento de diversas despesas de saúde, educação, benefícios de prestações continuadas, de diversos programas em geral. E teremos ali ainda um detalhe de que teremos gastos com os parlamentares, com emendas não só de 40 bilhões dos parlamentares, mas R$1 bilhão para o fundo eleitoral, exatamente porque o ano que vem é o ano eleitoral. Acho que o país caminha, então, você falava sobre a situação da dívida pública, a dívida bruta está ali em torno de 77%, 78% do PIB, ela continua caminhando, ela continua crescendo, se aproximando de 80% do PIB. Nas melhores previsões do Tesouro Nacional, ela encontrará ali um teto talvez em 2028, isso se tudo correr conforme as previsões. Então, na prática, nós estamos deixando para 2027, pós o período eleitoral, a necessidade de que o país retome a agenda do controle fiscal, agenda essa que havia sido trabalhada de maneira muito forte com o teto dos gastos que vinha ali do governo Temer, que depois foi perdido ao longo do tempo por várias mudanças, inclusive constitucionais, mas que precisaremos fatalmente retomar, com o custo de que a dívida pública e o custo de carregamento da dívida pública se torne absolutamente sufocante. Reginaldo, nossos comentaristas também vão participar dessa entrevista, começando pela pergunta da Luana. Bom dia, Reginaldo. Obrigada pelos esclarecimentos, pela participação. Eu queria entender, na sua visão, quais seriam os ajustes necessários, quais seriam as medidas mais críticas se nós falássemos, temos uma meta aqui de reduzir as despesas ou de equalizar esse orçamento para a realidade nacional, para o momento, para as prioridades. Quais seriam, na sua opinião, assim, 3, 4 medidas urgentes que nós deveríamos priorizar nos próximos meses no Brasil? Bom dia. Bom, são todas medidas que são, nesse momento, difíceis de serem tomadas, mas que fatalmente precisaremos discutir. A primeira delas é voltar a alguma forma de desvinculação do salário mínimo do modelo previdenciário. De certa maneira, é preciso ter uma ampla discussão de que os aumentos reais do salário mínimo deveriam estar ligados a ganhos de produtividade para aqueles que estão na ativa, e aí os aumentos previdenciários, o aumento das aposentadorias seguiria ali a inflação. Isso tem um potencial ali de gerar ali uma economia, uma redução do gasto primário em torno de 25 bilhões de reais por ano. Nós precisamos rediscutir os supersalários. Isso, de novo, tem um potencial ali de gerar economias em torno de 2, 3 bilhões de reais por ano. Sozinhos não resolvem a situação fiscal, mas é até um imperativo republicano de que, dada a situação fiscal brasileira, o cumprimento do teto dos salários é algo absolutamente fundamental. Eu acho que rediscutir o programa de prestações continuadas, o BPC, o benefício de continuado, ele precisa ser feito. Isso já foi avançado de alguma maneira, mas ali ainda existem ali benefícios que podem ser reduzidos ali entre 5, 6 bilhões de reais também. E temos que voltar, eu acho que isso é uma agenda também que politicamente ela é difícil, o governo tem comentado um pouco sobre isso, mas tem dificuldade de avançar, que são algumas isenções fiscais que nós precisamos rever. As isenções fiscais cresceram fortemente nos últimos, na última década, e é importante a gente tornar a falar um pouco sobre isso. Algumas dessas isenções, o governo às vezes traz números que são um pouco irrealistas sobre o tamanho dessas isenções fiscais. Algumas delas, elas têm um impacto relevante, como, por exemplo, o Simples Nacional. É muito difícil que ele seja revisto. O impacto para a economia seria muito
seria dramático. Muitas isenções também são estaduais, então o governo federal não teria capacidade de influenciar sobre ela, mas uma redução de isenções tributárias em torno de 20 a 30 bilhões de reais é plenamente factível. Então, com todas essas medidas, né, que eu comentei aqui agora, é possível zerar e, na verdade, reverter o déficit primário para um superávit sem nenhum real a mais de impostos. Eu acho que essa deve ser um pouco da tônica da discussão, de que o aumento da arrecadação não é absolutamente necessário para o equilíbrio fiscal brasileiro. Eu repito, a arrecadação tem crescido em termos reais, o que nós precisamos é discutir o crescimento do gasto. Vou pedir para o professor ser um pouco mais breve agora, que a gente está na virada aqui, mas ainda há tempo para a pergunta do Gesualdo Almeida. Reginaldo, bom dia. Reginaldo, ao olhar a peça de orçamento do ano que vem, nós projetamos inflação de 3,5% e crescimento de 2,5%. Parecem números antagônicos. A economia é aquecida, a inflação tende a prevalecer. Além disso, um aumento real de um ano para o outro de 2,5% do salário mínimo em permanecendo na inflação a 5%, como a gente imagina que seja. Portanto, aumento de gastos, como você demonstrou na questão da Previdência. Afinal, essa lei que pretende o orçamento do ano que vem, ela é utópica ou distópica? Bem, ela é uma lei que tem ali, né, realmente premissas que vão um pouco longe do que o mercado tem apontado. A economia brasileira tem reduzido sua taxa de crescimento. Inclusive, o trabalho do Banco Central com aumentando as taxas de juros vem exatamente na direção de esfriar essa economia. Então um crescimento de 2,5% parece muito forte. A inflação sim deve cair no ano que vem, dado esse ano, mas exatamente porque o crescimento será menor. Então acho que essa é uma premissa que é o tipo de coisa que depois gera logo no começo do ano seguinte contingenciamento de gastos, revisões da peça orçamentária e tudo mais, né? Então acho que esse é um primeiro ponto. E com relação ao salário mínimo, é o que eu vinha dizendo antes. Eu acho que essa é uma discussão muito difícil, politicamente muito, muito complicada de ser feita, mas que o Brasil não terá muito como escapar dela a partir de 2027, porque basicamente hoje nós já temos aí mais de 1,1 trilhão de reais em pagamentos de benefícios previdenciários para um país que ainda está em processo de envelhecimento. Em pouco tempo, tudo que o Estado brasileiro conseguirá fazer é pagar juros e aposentadorias. Sobre o projeto de lei orçamentária de 2026, conversamos com o diretor nacional do IBMEC, Reginaldo Nogueira, a quem eu agradeço mais uma vez a participação e a gentileza de atender aqui a Jovem Pan. Bom domingo para você, professor. Bom domingo, bom dia a todos. Obrigada.